E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a origem dos termos Antigo e Novo Testamento. Por certo, na sua Bíblia está escrito, você vai encontrar Antigo ou Velho Testamento e o Novo Testamento. Mas você sabe qual a origem desses testamentos? Bom, então fica comigo até o final desse vídeo e vamos descobrir a origem desses termos. Você está no Aleph Tav, o canal daqueles que amam a palavra de Deus. Eu sou o Marcelo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a origem dos termos Antigo e Novo Testamento. Dentro do mundo cristão, dentro do mundo também não cristão, nós ouvimos várias vezes falando a respeito do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Mas você sabe a origem desses termos? Bom, então é nesse vídeo que nós vamos descobrir, nós vamos trazer aqui nesse vídeo um estudo sobre a origem desses termos Antigo Testamento ou Velho Testamento e Novo Testamento. É importante dizer aqui que no princípio, logo após a morte e ressurreição de Yeshua, as pessoas, os apóstolos, eles consideravam as escrituras com duas nomenclaturas. A primeira nomenclatura era chamado de Tanar. Tanar. O que é o Tanar? O Tanar é aquilo que atualmente é conhecido como Velho Testamento. E se você quer um estudo melhorado sobre a palavra Taná, então eu vou deixar um card passando aqui em cima. Você pode clicar nesse card e aí você vai ter um estudo sobre a palavra Tanar. Mas eles chamavam todas as escrituras de Tanar, que é o conjunto de Torá, Neviim, Retuvim, leis, escritos, leis, profetas e escritos. E nesse vídeo aí sobre Taná você vai ter um conceito melhor sobre isso. E também chamavam de Retuvim Netzarim, que são os escritos nazarenos, que posteriormente o seu nome foi substituído para Novo Testamento. Também era chamado naquele tempo de Brit Hadashah, aliança renovada. E posteriormente foi trocado, foi colocado o nome de Novo Testamento. E nós vamos trazer aqui um estudo sobre quem colocou esse nome e o que levou essa pessoa a colocar esses novos nomes nesse conjunto de livros bíblicos, nesse conjunto de livros que narram a história de Deus. Então vamos aqui trazer esse estudo para você. Olha só, toda a escritura no início era considerado como uma única escritura. O que eu quero dizer com isso? Não havia uma hierarquia entre as escrituras, ou seja, um livro não era maior que outro livro. Não existia isso de, porque o livro, os evangelhos, eles são maiores que os profetas. Os evangelhos, eles têm uma hierarquia mais elevada que a Torá. Não existia esse conceito. Talvez você possa até estar pensando, bom, para mim também não existe esse conceito. Tudo bem, mas para a pessoa que inventou os termos Antigo e Novo Testamento, havia esse conceito. E nós vamos falar aqui nesse vídeo sobre esses conceitos que ele tinha em sua mente, quem foi e quem trouxe esses conceitos. E essa pessoa, ela era chamada de Marcião, conhecida como Marcião de Sinope. E Marcião, ele foi um bispo que viveu entre os anos 85
ao ano 160 depois de Cristo. Então, logo aí, no início do segundo século, ele trouxe aí essa troca de nomenclatura. Logo aí no início do segundo século, depois de Cristo, ele fez a mudança de nome, onde era Tanar, passou a ser Antigo Testamento, e onde era Retuvim Netzarim, passou a ser Novo Testamento. Então Marcião, esse Marcião de Sinope, ele foi o primeiro a inventar os termos Antigo ou Velho Testamento e Novo Testamento. Então tudo isso que nós temos hoje é devido a Marcião, que foi sucessor de Inácio de Antioquia. Mas nós vamos ver agora algumas informações adicionais aí do porquê que Marcião resolveu trazer essa nova nomenclatura. Então olha aí o porquê que Marcião resolveu trazer essa nomenclatura. Olha só, hein? Marcião, ele acreditava, ele cria na existência de dois deuses. Exatamente. Marcião, ele cria na existência de dois deuses distintos. O primeiro deus era o deus do Tanar, que ele passou por isso a chamar de Deus do Antigo Testamento. E esse Deus do Antigo Testamento, ele era um Deus mau. Eu estou falando aqui sobre a visão de Marcião. Então, na visão de Marcião, o Deus do Antigo Testamento, ele era um Deus mau. Ele era um Deus mau e era o Deus dos judeus. E o Deus da Brit Hadashah, da Aliança Renovada, do Retuvim Netzarim, dos escritos nazarenos, que ele trocou o nome para Novo Testamento, era um Deus bom e era o Deus de Jesus. Então existia aí uma diferença. No Antigo Testamento existia um Deus que era um Deus mau, e no Novo Testamento era um outro Deus que era um Deus bom. E o Deus do Antigo Testamento era o Deus dos judeus, e o Deus do Novo Testamento era o Deus de Jesus. E olha só a ideia de Marcião. Marcião, ele acreditava ainda que o Deus do Antigo Testamento, ele não era o Deus do Antigo Testamento, ele não era um Deus onisciente. Mas o que é uma pessoa, alguma coisa onisciente? Onisciente é que tem todo o conhecimento. Então a palavra onisciente significa possuir todo o conhecimento. E na visão de Marcião, o Deus do Antigo Testamento, ele não era onisciente. Por que o Deus do Antigo Testamento não era onisciente? Porque quando Adão ele veio a pecar, comeu do fruto da árvore proibida, Deus ele vai lá passeando pelo jardim, e aí Deus vira assim, começa a procurar Adão, não acha Adão, não sabia onde Adão estava, não tinha o conhecimento de onde Adão estava, e aí o Deus do Antigo Testamento, ele vai falar a seguinte frase: Adão, onde você está? E por causa disso, segundo a teologia de Marcião, o Deus do Antigo Testamento, ele não era onisciente. O que Marcião acabou esquecendo é que o Deus que ele considerava como Deus mau, como Deus que não era onisciente, fez esta pergunta para Adão: onde você está? Não é porque ele não sabia, é porque ele estava dando uma oportunidade, ele estava abrindo uma porta de misericórdia para Adão e para Eva, para que eles reconhecessem o seu erro, para que eles reconhecessem o seu pecado e pedissem perdão. Então, não é que Deus não fosse onisciente, é que Deus estava dando a oportunidade
derramando a sua graça, a sua misericórdia, para que Adão e Eva se arrependessem dos seus pecados. Marcião ainda, ele afirmava que o Deus do Antigo Testamento, olha só a ideia de Marcião, o pensamento de Marcião, a teoria de Marcião. O Deus do Antigo Testamento, ele era um Deus de vingança. Ele era um Deus violento. Ele era um Deus de crueldade. Esse era o Deus do Antigo Testamento. Ao passo que o Deus do Novo Testamento era um Deus bondoso e amoroso. Só que o que Marcião se esqueceu é que Deus, ele é imutável. Deus, ele não muda. O Deus que era no passado é o mesmo Deus de hoje e será o mesmo Deus de amanhã. O que Marcião não estava levando em consideração é que a própria palavra de Deus diz que Deus é imutável, que Deus foi ontem, é hoje e será eternamente. É que Deus não muda. Então, como Deus não muda, da mesma forma que Deus, ele é amor, Deus também é justiça. Da mesma forma que Deus age com misericórdia, Deus também age com justiça. Da mesma forma que Deus abençoa, Deus também pode punir. E isso Marcião não levou em consideração e criou os termos Antigo e Novo Testamento. E olha só, hein? Na visão de Marcião, Jesus, ele foi enviado pelo Pai. Olha só, na visão de Marcião, Jesus foi enviado pelo Pai, pelo Deus bom, pelo Deus do Novo Testamento, para superar o Deus mau, que era o Deus do Antigo Testamento. Olha a ideia desse camarada. Olha a ideia de Marcião. Jesus, ele foi enviado para superar o Deus mau, que era o Deus do Antigo Testamento. Você consegue entender isso? Você consegue aceitar isso? Será que de fato existiam dois deuses? E aí, coloca aqui embaixo, o que você acha? Será que o Deus do Antigo Testamento mudou? Será que o Deus do Antigo Testamento era um? Coloque nos comentários aqui embaixo. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento ou são deuses diferentes? O Deus que agia no Antigo Testamento, ele mudou? Ele é mutável? Ele muda? Coloque nos comentários aqui embaixo. Aproveite também para se inscrever no canal. Aproveite também para deixar o seu like nesse vídeo. Mas nós vamos continuar aqui com esse estudo para te explicar a origem dos termos Antigo e Novo Testamento. Marcião, olha só o que Marcião disse. Ele disse que o Deus do Antigo Testamento, que era um Deus mau, ele criou o mundo físico. Olha só que loucura! O Deus do Antigo Testamento, ele criou o mundo físico com a intenção de alastrar o mal, para depois criar leis e punir a humanidade. Você consegue acreditar numa coisa dessa? Que o Deus do Antigo Testamento, ele criou o mundo físico para poder alastrar o mal nesse mundo físico criado? Você consegue entender isso? Você consegue aceitar essa opinião de Marcião? Só que Marcião, ele foi reconhecido posteriormente, a sua doutrina começou a ser difundida e existia também uma pessoa que talvez você já tenha ouvido falar nesse nome, que é Policarpo de Esmirna, discípulo de João, lá do Apocalipse. E sabe de que Policarpo chamou Marcião?
Policarpo virou para Marcião e falou: Marcião é o primogênito de Satanás. Policarpo de Esmirna, discípulo de João, que esteve ao lado de Jesus, ele disse que Marcião era o primogênito de Satanás. O tempo passou e Marcião foi excomungado da igreja. Marcião foi expulso por Roma, já que naquele tempo o império dominante era justamente o Império Romano. Então, Roma fez com que Marcião saísse, expulsou Marcião. E a história vai nos contar que Marcião, então, ele criou uma divisão, levou consigo muita gente difundindo heresias. Só que uma coisa que aconteceu é que Marcião ele foi considerado um herege, mas a doutrina de Marcião, ela permaneceu. A doutrina de Marcião, ela prevaleceu. Excomungaram Marcião, mas a doutrina de Marcião, ela permaneceu. E até os dias de hoje, é chamado o Tanar de Antigo Testamento e o Retuvim Netzarim, a Brit Hadashah, de Novo Testamento. É por isso que muitas vezes você vai me ver falando aqui nesse canal Primeiro Testamento e Segundo Testamento. Porque, particularmente, eu não concordo. Talvez você possa concordar, tudo bem, mas particularmente eu não concordo com os termos Antigo Testamento e Novo Testamento. Porque é um termo que foi criado por um herege e que fez uma divisão dizendo que havia dois deuses, quando eu só creio em um único Deus, e criou aí uma divisão dizendo que aquilo que Deus fala se torna antigo. Antigo Testamento. Você acha que o que Deus fala perde a validade? Você acha que o que Deus fala se torna ultrapassado? Você acha que o que Deus fala se torna antigo? Comente aqui embaixo. Comente aqui embaixo. Amém? Então essa foi a origem dos termos Antigo Testamento e Novo Testamento. Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham gostado, que o Eterno abençoe a sua vida em nome de Yeshua, o nosso Mashiach. Shalom, shalom, ulehitraot.